From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez nesta programação do Lendo, Meditando e Orando, programação que vai ao ar de segunda a sexta às 8 horas da manhã. Estamos meditando na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 7. Já meditamos do capítulo 1 até o capítulo 6. Se você quiser acompanhar as nossas programações anteriores, você pode estar disponível na nossa playlist e você pode acompanhar as programações que já se passaram desde Romanos capítulo 1. E hoje nós vamos meditar em Romanos capítulo 7, verso 7, que diz assim: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não tivesse dito: não cobiçarás. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de anotações, e agora nós vamos nos aprofundar na palavra de Deus através da revelação do sétimo anjo que Deus tem enviado para esta era. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem Estreita é a Porta, ele vai nos falar e nos mostra isso bem claramente, que são poucos os que encontram e entram pela porta estreita. Poucos encontram e poucos entram pela porta estreita. E ele nos traz o exemplo de nos dias de Noé. Tinha milhões de pessoas nos dias de Noé, mas apenas 8 encontraram o caminho estreito, encontraram a arca que representa a palavra de Deus para aquele momento. Se nós olharmos também, o profeta fala isso nesta mensagem, nos dias de Sodoma, havia milhões de pessoas na cidade de Sodoma, porém apenas 3 saíram. São poucos os que encontram o caminho do Senhor. São poucos que entram pela porta estreita, pelo apertado caminho. Pouquíssimo, porque tem que ter a revelação de Deus para encontrar este caminho estreito. E o profeta, ele nos diz, nesta mensagem, onde estreita é a porta, ele nos diz assim: e você vê a corrupção em que nós estamos? Vocês vejam como toda a imaginação do homem, ele sai aqui, e o diabo faz pregadores espertos permanecerem no púlpito e deixarem as pessoas passarem com isso. E aqui em Romanos, capítulo 7, a partir do verso 7, Paulo está nos mostrando que a lei, e pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. E lá em Romanos 4, Paulo fala assim que aonde não há lei, também não é pecado. E na carta de Tiago, no seu capítulo 1, a partir do verso 22, ele nos mostra que a lei é um espelho que vai revelar aquilo que está dentro de nós. E o que está dentro de nós, na natureza humana? Veja que Romanos capítulo 7 está falando dessa natureza humana. O que está dentro desta natureza humana? Mostra que nós somos imundos. Quando nós olhamos para esta carne, para esta natureza humana, nós vemos o quanto nós somos imunes. E Paulo, ele vem nos mostrando,
E ele não fala aqui, em Romanos capítulo 7, verso 7, dos outros pecados. Veja que ele dá um exemplo da cobiça. Ele não fala sobre o adultério, ele não está falando sobre o homicídio, mas ele fala da cobiça, que é o último mandamento. E que, diferente dos outros 9, no sentido, ele é uma atitude interior. Roubar, adulterar, são coisas externas, mas a cobiça, ela vai te levar a todos os outros mandamentos. A cobiça é um pecado traiçoeiro, e a maioria das pessoas não reconhece. Mas a lei de Deus revela essa cobiça que está dentro do homem. A cobiça de querer a mulher do próximo, a cobiça de querer os bens do próximo, a cobiça de querer ser melhor que o próximo, a cobiça de querer falar mal dos outros, de se comparar e de ser maior. Então a cobiça é esse maior pecado que vai levar as pessoas a essa corrupção. Nós podemos ver também um exemplo disso com o jovem rico. Se você observar ali em Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17, nós temos a passagem que fala sobre o jovem rico. E o jovem rico, ele se achava virtuoso nas coisas exteriores. Mas havia um pecado interior ali. Havia algo interior. Ele não tinha cometido adultério, não tinha roubado ninguém, não tinha dado falso testemunho, não tinha desrespeitado os pais. Mas e quanto à cobiça? Quando Jesus lhe disse para vender os seus bens e dá-lo aos pobres, o jovem foi embora muito triste. O mandamento não cobiçarás havia lhe revelado quanto ele era pecador. E em vez de reconhecer o seu pecado, o seu amor pelas coisas naturais, ele rejeitou Cristo e não quis seguir com ele. Ó, como isso é triste. As pessoas muitas vezes, principalmente os pregadores nos púlpitos, que o profeta nos diz, eles deixam as pessoas passarem com isso. Não tem como. Eles deixam as pessoas passarem dessa forma. Mas a questão maior é que é melhor tomar um inventário da sua vida hoje, porque haverá, irmão, 10 vezes milhões, vezes bilhões de cristãos professos e constantes em suas vidas que errarão a porta. Jesus disse assim, que muitos vão errar a porta, como o jovem rico errou a porta. Exteriormente falando, que nós poderíamos apontar? Que dedo nós poderíamos apontar para esse jovem na parte exterior? Não tinha que apontar. Na parte exterior ele era, digamos assim, perfeito na parte exterior. Mas na sua parte interior havia ali. Em Hebreus, a palavra de Deus diz assim, que a palavra ela é como uma espada aguda. Ela vai revelar o íntimo que está na sua alma. Ela vai revelar o profundo que está em sua alma. E hoje, como o profeta diz, você faça um inventário da sua vida. Porque não adianta você ser um cristão professo, mas, pastor Ezequias, o que é um cristão professo? É aquele que só professa o cristianismo, mas não vive ele. Ele vive um cristianismo de aparência, de coisas exteriores, mas não tem a revelação interior, a vida interior. Porque o que importa é a vida interior, a revelação interior do seu posicionamento, da sua identidade espiritual. É isso que importa. E é justamente isso que Paulo está batendo aqui. Agora, quantos vão entrar? Quantos estarão ali? Quantos estarão dispostos a matar realmente a sua cobiça interior? O profeta diz também para nós que a profundeza da hipocrisia, você sabe, pega o seu caderno de anotações, anota aí do lado de Romanos, capítulo 7, verso 7, que anota assim, ó, profundeza
da hipocrisia. Sabe qual que é a profundeza da hipocrisia? É a pessoa achar que ela é salva quando ela não é. Ela achar que é salva porque ela faz boas coisas, ela achar que ela é salva porque ela tem uma vida decente, ela achar que ela é salva porque ela está apoiada em alguma interpretação ou pertence a alguma grande igreja. Agora, quantos vão estar naquele dia? Irmão Brana diz, eu não sei. Porém, deixe-me lhe dizer o que a Escritura diz. Certamente você não veio. Quando o Espírito Santo foi enviado para a terra, Deus falou através do Espírito Santo. Primeiro ele enviou o anjo, quarto verso, e ele disse, passe pela cidade e no meio do povo, e ponha uma marca nas suas testas, os que suspiram e clamam por causa das abominações, corrigindo aquelas coisas. Nós encontramos isso em Ezequiel 9, se você quiser anotar aí, Ezequiel 9. E hoje, o sétimo anjo que Deus mandou, o anjo que Deus mandou com a sua mensagem para revelar toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ele vem justamente marcando os eleitos. A mensagem do dia presente marca os eleitos da hora. A mensagem do dia presente marca os eleitos da hora. E o profeta diz, o que é uma abominação? É uma mulher que vestirá uma roupa que pertence a um homem. Isso causa ânsia em Deus. Você alguma vez andou perto de onde está algo abominável? Como lhe dá ânsia? Como que você pode suportar uma mulher que vestirá uma roupa que pertence a um homem? Essa é a maneira que isso faz Deus se sentir. É abominável. E contra aquilo que Deus deixou em sua palavra agora. As pessoas querem aceitar isso? As pessoas querem um evangelho tranquilo, só um evangelho de bênção, só um evangelho de prosperidade, que não mostra a cobiça do homem, que não mostra a sua concupiscência, a sua cobiça interior, o seu egoísmo. Por isso que o profeta nos diz que o diabo faz pregadores espertos permanecerem no púlpito e deixarem as pessoas passarem por isso. Pregadores espertos que não estão preocupados com as almas das pessoas, que não estão preocupados de tirar o pecado. Qual que é a raiz do pecado? A incredulidade. E todas as demais coisas são atributos do pecado. E esses pregadores espertos, eles não querem, eles querem deixar as pessoas passarem por isso. Porque eles também estão cheios de cobiça. Eles também estão cheios de pecado. Eu posso lhe mostrar muitos que vão à igreja, posso lhe mostrar muitos que cantam no coral, posso lhe mostrar muitos que ensinam na escola dominical, posso lhe mostrar muitos que são os cabeças de grandes sociedades, posso lhe mostrar muitos que gritam, muitos que falam língua, muitos que trabalham na obra do Evangelho, porém mostre-me um que está no fundo de seu coração, tão perturbado pelos pecados do mundo. Mostre-me um pregador que possa permanecer hoje e condenar aquelas denominações. Mostre-me um pregador que permanecerá e dirá as coisas e condenará aquelas denominações. É melhor que ele não faça, senão ele será expulso e vai perder o seu bilhete de refeição. Sim, ao apontar o pecado, a mostrar o pecado das pessoas, revelar os pecados que estão no coração, ele é rejeitado, o verdadeiro pregador, com a verdadeira mensagem do dia. Porque existem muitas pessoas, jovens ricos na igreja, que não matou, que não roubou, porém a palavra de Deus, enviada para o tempo presente, ela discerne os pensamentos e intenções do coração. Pensamentos e intenções, tanto o interno quanto o externo. Jesus olhou além do externo daquele jovem. O externo daquele jovem mostrava um jovem perfeito, mostrava um jovem que não tinha pecado, que tinha até escolhido a porta estreita. Mas a porta estreita estava na frente dele. Deus sempre dá uma escolha. A porta estreita estava diante do jovem rico.
Quem que era a porta estreita? Jesus Cristo. A porta estreita estava diante dele, chamando ele: vem e segue-me. Vem e segue-me. Estreita é a porta, apertado é o caminho. Todavia poucos haverão que o encontrarão. Jesus deu uma ordem: entrai pela porta estreita. É uma ordem que Jesus estava dando. Ele apareceu, a porta estreita estava diante do jovem rico, chamando ele. Entrai, jovem rico, entre, venda tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Mas ele não podia, porque ele era apenas um cristão professo. Ele tinha obras exteriores de um monte para esfregar na cara de qualquer pessoa. O quanto ele era bom, o quanto ele era generoso, o quanto ele tinha doado para as escolas que ele tinha feito, grandes caridades. Mas Jesus foi lá no profundo da sua alma. Jesus foi lá no profundo da sua alma. Jesus reconheceu lá dentro e ele rejeitou a porta estreita que era Jesus e preferiu a porta larga. O mundo, ele saiu dali para beber, para fumar? Não. Ele rejeitou a porta estreita que era Jesus que estava diante dele, mas aceitou a porta larga que era o caminho denominacional, de religiões feitas pelos homens, de interpretações. Ó, irmão, que nós possamos ver esta verdade de Deus revelada para o dia presente, porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus abençoe, Deus nos guarde. Até a próxima programação, se Deus assim permitir.